Hora do Enem especial de entrevistas no ar! A partir de hoje, você confere os papos mais irados da temporada 2018, começando pela matemática. Primeiro, a gente fala sobre mulheres que estão arrebentando na área. É com a pesquisadora do INPA, Caroline de Araújo. Em seguida, uma conversa com o estudante que desenvolve games, Pietro Pepe. É logo depois da vinheta, então roda! Você sabe que a matemática está aí desde a antiguidade. E aposto que até conhece algumas figuras importantes da sua história, como Pitágoras, Euclides. Mas será que só os nomes masculinos fizeram diferença nesse campo? Nossa convidada responde. Ela é pesquisadora do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. Carolina Araújo, por gentileza. Tudo bem? Olá, seja bem-vinda. Tudo bem? Prazer. Tudo bem? Conta um pouco das mulheres. As mulheres fizeram história na matemática? Você falou aí de Pitágoras, de Euclides. Esses são nomes, assim, de antes de Cristo, né? Então, numa época em que as mulheres não estavam fazendo ciência, né? Elas ficavam reclusas em casa. Na verdade, a primeira mulher matemática documentada é a Hipátia de Alexandria. Hipátia de Alexandria. Hipátia de Alexandria, que viveu na Alexandria, no Egito, no século IV. E ela chegou a ser a diretora da Academia de Alexandria. Então, ela fez trabalhos, ela era astrônoma, matemática, filósofa, mas, infelizmente, ela teve uma morte trágica. Ela foi torturada e morta por um bando de cristãos ortodoxos e radicais, né? Então, mostrando que o lugar da mulher não era na ciência, né? Não era na política, ela também tinha muita influência política. E aí, depois, a história só voltou a registrar uma mulher na matemática já no século XVIII. Então, tem alguns nomes interessantes, né, que são poucos conhecidos, mas um deles que eu acho muito interessante é a Sophie Germain, que era uma francesa que trabalhou principalmente no início do século XIX. Ela não foi admitida na universidade porque a universidade só aceitava homens naquela época. Mas ela assumiu uma identidade falsa de um ex-aluno que era bem medíocre e com essa identidade falsa ela começou a se corresponder com os grandes matemáticos da época. Então, um desses matemáticos, quando ficou surpreso com a inteligência, com a criatividade o nome dele era Monsieur Leblanc, acabou querendo conhecê-lo e ela teve que revelar, então, a sua identidade e foi reconhecida aí como matemática, mas aí você vê, ela teve que ir por esses caminhos pouco convencionais. E você foi uma das organizadoras do primeiro encontro mundial de mulheres em matemática aqui no Rio de Janeiro. Conta um pouco dessa experiência do evento. Foi um dia de encontro de mulheres de mais de 50 países, éramos cerca de 300 de mais de 50 países diferentes. E a gente esteve celebrando assim, grandes conquistas de mulheres matemáticas. Então, a gente teve alguns dos grandes expoentes da matemática contemporânea falando sobre suas recentes descobertas. E também a gente teve um tempo que foi dedicado a gente justamente discutir esse tipo de questão. Por que somos tão poucas? Quais são as iniciativas que a gente pode tomar para aumentar o protagonismo das mulheres dentro da matemática? Pois é, né? A desigualdade entre homens e mulheres nesse campo ainda é uma realidade, né? É bastante expressiva. Assim, as pesquisas recentes mostram que as mulheres são menos, no Brasil, são menos de 25% dos pesquisadores em matemática. Caramba. Agora me fala um pouco do seu gosto pela matemática, assim, de onde veio? Eu quero saber, desde pequenininha. Eu gosto de matemática desde pequena, desde criança, mas eu acho que assim, a minha paixão realmente ela afloriu com um professor que eu tive no segundo grau, que ele trazia muitos desafios, ele mostrava um lado da matemática que é um lado lúdico, um lado curioso, né, que instigava a nossa curiosidade científica, né? E a partir daí eu continuei nutrindo, né, esse gosto. E quando eu entrei na faculdade, na verdade, eu não sabia que existia essa possibilidade de ser uma cientista matemática, né? Então eu ia fazer engenharia seguindo o passo dos meus pais, mas quando eu entrei na faculdade e eu comecei
a ter o contato com professores da matemática e eu descobri que havia essa possibilidade de me tornar uma pesquisadora em matemática, aí eu resolvi mudar para matemática. E hoje pesquisadora do INPA, né? Exato. Importantíssimo aqui para o Brasil e até para fora. Uhum. E, bom, quero saber, assim, das suas linhas de pesquisa, assim. Vão em que caminho? Conta pra gente. A minha linha principal de pesquisa, meu tema de pesquisa é chamado Geometria Algébrica Complexa. E como é que é? Geometria Algébrica Complexa. Deixa eu explicar um pouco pelo nome. Então, geometria, a gente está estudando propriedades geométricas de objetos, né? Então, a gente quer, por exemplo, entender como é que é a curvatura, comportamentos de órbitas dentro desse espaço. E algébrica, porque esses objetos geométricos que eu estudo, eles são definidos por equações, são definidos por polinômios. Então, a gente está interessado em desvendar propriedades geométricas usando a álgebra, através da álgebra. Acho que o exemplo mais simples é a equação de um círculo. x² mais y² igual a 1. Então, é esse tipo de ponte entre a geometria e a álgebra que a gente estuda. E tem como a gente ver um exemplo? Agora eu tô vendo que tem um monte de coisinhas aqui. Tem. Então, eu queria explicar para você um objeto geométrico muito interessante que é chamado a faixa de Möbius, que, aliás, é o logo do INPA. Então, você pode começar com uma faixa, assim, e em vez de você fechar formando isso aqui seria um anel, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma meia volta aqui e a gente fecha. Você pode fechar com durex, cola, grampeador. Essa daqui é a faixa de Möbius. Uma propriedade que a maioria das superfícies que a gente encontra tem é que ela tem dois lados. Você consegue pintar, por exemplo, um lado de azul e um lado de vermelho. Agora, essa faixa de Möbius, eu digo para você que ela só tem um lado. Para, eu tô vendo aqui, então são dois. Você acha que tem dois lados, então você deveria conseguir pintar um lado de vermelho e um lado de azul. Beleza. Você quer tentar pintar primeiro de vermelho ou de azul? Vou pintar primeiro de azul, então. Então já tá, vai pintando. Beleza. E quando você terminar de pintar o primeiro lado... Depois que eu terminar de pintar o primeiro lado... Você pode pintar o segundo lado de vermelho. Deixar assim clarinho pra gente já saber. Não vai acabar, não? Então, eu sou testemunha que o Lange não tirou o lápis do papel aqui. Não. Ele tá tentando pintar um lado de azul para depois pintar o outro de vermelho. E não pintei tudo de azul. Pintou tudo de azul, porque ela só tem um lado, né? Então, isso é uma propriedade geométrica que a gente estuda. Agora, ela tem várias outras propriedades interessantes. Tipo, quero saber. Por exemplo, eu vou pedir para você cortar essa faixa ao meio. Deixa eu começar aqui, só para te facilitar. Vou tentar cortar aqui ao meio. E se isso daqui fosse uma faixa normal, com dois círculos na borda, o que aconteceria? Você separaria em duas faixas mais estreitinhas, né? Certo. Então, agora eu deixo você terminar o experimento aqui. Beleza. Só ir cortando aqui no meio, né? Isso, vai cortando no meio. Se eu fui colorindo e ela só tem um lado, e aí eu tô tentando cortar o meio e tudo mais, cortei. Tá. E aí? Olha agora. Pois é, foi o que eu te falei. Ela, na verdade, só tem um círculo no bordo e por isso que quando você cortou, você, na verdade, tem uma faixa maior aí, né? Isso parece aquele símbolo do infinito, tem a ver? Parece, né? Porque tem uma torção aqui. Isso. E aí eu posso, assim, tem vários outros experimentos que você pode fazer. Você pode se perguntar, o que vai acontecer se você cortar ela de novo? Se cortar ela de novo... Ela no meio. Ela vai aumentando, ela vai aumentando. Aí eu vou deixar com as pessoas na curiosidade aí. Uma outra coisa que é legal também, um outro problema que é interessante, é em vez de tentar cortar ela ao meio, é tentar cortar ela 1/3. 1/3. Você marca Por exemplo, aqui mais ou menos, por exemplo, vamos aqui, deixa eu pegar mais ou menos 1/3, a gente pode fazer aqui. Eu ia deixar a pessoa fazer em casa, mas tem tanta coisa que dá para fazer com ela em casa. Vamos fazer então, cortando 1/3 mais ou menos, deve ser mais ou menos aqui. Você quer cortar? Isso, eu vou cortando, que aí você vai explicando também, que aí eu já vou entendendo mais ou menos. Porque aquela cortando ao meio, ela permaneceu, ficou como uma única fita, né? Ficou como um único
O único objeto, achei que ia separar, não sei. Tem que manter aqui nesse cantinho. É, tem que manter 1/3. Professora, vem cá. Eu tô achando isso muito maneiro e tal, mas eu quero saber no dia a dia, que utilidade que tem no dia a dia. Ih, pô, mas não vai dar pra fechar, não. Não, mas continua. Eu tenho que continuar? É, continua aqui cortando 1/3. Será que vai chegar algum momento aqui? Na verdade, esse exemplo aí, essa superfície, né, essa faixa de Möbius, é o que a gente chama de uma superfície não orientável, porque ela só tem um lado, né? Você não consegue se orientar. Na verdade, se você fosse um bichinho infinitamente chato e começasse a andar por dentro da faixa e desse uma volta na faixa, quando você voltasse, você ia estar com os lados trocados, lado direito, como se você tivesse refletido no espelho. Né? Então, uma coisa que a gente pode se perguntar sobre o nosso universo, sobre o universo que a gente vive, será que ele é... Oi? Então, o que você encontrou aí, você ficou com uma cópia menorzinha da própria faixa de Möbius e uma outra cópia que é igual a essa daqui, na verdade. É. Caramba! Então, assim, é uma superfície que tem uma geometria, assim, bastante rica, né? Peculiar, assim. Peculiar, Eu gosto dessa palavra, peculiar. E vem cá, como é que a gente usa isso no dia a dia? Igual você falou de ficar, de inverter, aí a gente já pensa... Isso, por exemplo, o universo, né? Vamos pensar no universo. O universo é três-dimensional, na verdade não é três-dimensional, porque tem o tempo também. Na verdade, eu vou até te contar um segredo. Opa, conta pra gente. Que tem teorias físicas que dizem que o universo, na verdade, tem 11 dimensões. Tem as 4 dimensões do espaço, do tempo, e tem também umas dimensões escondidas aí, infinitesimais, que a gente não consegue perceber, mas que fazem com que a teoria seja consistente. Então, tem toda uma matemática por trás que ajuda a gente a entender. E uma pergunta é, será que o universo que a gente vive é orientável ou ele é não orientável como essa faixa? Se ele for não orientável, significa que se um astronauta fizer uma viagem muito longa e der uma volta muito longa no universo, quando ele voltar, ele vai estar refletido lado direito pelo lado esquerdo. Na verdade, a gente acredita que o nosso universo é orientável, então a gente não tem que se preocupar com isso. Melhor pensar assim, né? Pois é. Mas tem muitas coisas sobre o espaço-tempo, né, sobre o universo que a gente vive, que você precisa de fórmulas matemáticas para poder entender e modelar. Entender, né? Isso. Bom, infelizmente o nosso tempo não é infinito como a faixa, mas eu queria te pedir um recado, uma dica, um conselho para as meninas que estão aí, que querem entrar nesse meio e outras que não querem, que acham que a matemática, que às vezes as exatas não são para elas. Qual seria o recado, o conselho? Então, a primeira coisa é que tem uma questão aí de estereótipos culturais que acabam influenciando essa decisão, né? Que eu acho que muitas vezes as famílias e às vezes, infelizmente, até a escola acabam influenciando as meninas a achar que matemática não é para elas. Então, o recado é o seguinte, olha, as mulheres podem estar onde elas quiserem. Muitíssimo obrigado mesmo pela presença. Foi um prazer. O nosso convidado é estudante de Engenharia da Computação e desenvolvedor de games, de quebra da aula de Matemática e Física em pré-vestibulares comunitários. Pietro Pepe. E aí, seja bem-vindo. Vem cá, eu soube que você leva conteúdo de desenvolvimento de games para a sala de aula do pré-vestibular. Como assim? Explica pra gente. Sempre são exemplos interessantes de como a matemática está aplicada, não necessariamente em jogos, mas em tudo no computador, tudo em aplicações diferentes. Então a gente pode ver, por exemplo, como você pode fazer um programa que tem relação com os divisores, como que o plano cartesiano está relacionado com a tela do computador. Então é uma maneira do aluno ver que aquele assunto não é só uma decoreba, ele realmente está aplicado em alguma coisa. Então você leva como ferramenta, então, para ajudar no ensino do que você está passando? Exatamente, não só para dar um exemplo do conteúdo aplicado, mas também como uma ferramenta para ajudar a aprender melhor. Tô vendo aqui um jogo que é Spunkyard. O Spunkyard é um projeto que a gente desenvolveu no laboratório ICAD Games da PUC. Deu bastante trabalho, claro. E ele é interessante porque eu uso ele algumas vezes para mostrar como que as figuras geométricas estão dentro dos jogos e a gente não sabe. Tô vendo ali que tem uns retângulos ali Exatamente. E tal. Quando a gente joga um jogo, os programadores escondem esses retângulos, a gente não vê, a gente vê só aquela imagem, só aquele fakezinho. Mas na prática, o que está rodando ali atrás, o que está fazendo toda a lógica, toda a colisão, todos os cálculos, é tudo baseado em retângulos.
E também tem muita matemática ali dentro, muitos exemplos de matemática, de trigonometria, seno, cosseno, teorema de Pitágoras. Não, Essas coisas aparecem aqui no meio. Não, eu quero ver na prática. Mostra aí pra muito gente louco. onde que a gente identifica Então, tudo isso. Isso aí, vamos mostrar aqui já um exemplo, como é que o jogo é em execução, mostrando os retângulos. Ok? Então, vou escolher 2 personagens e vou acessar uma das fases do jogo. Se você vê, os personagens, eles têm os retângulos que estão em volta deles. E na prática, quando você encosta e empurra outro personagem, na verdade são os retângulos que estão se encostando e se empurrando. Ah, é um E a retângulo arte que tá só encaixada. Caramba, eu tô vendo ali no cenário, as velas, todas têm os retângulos e tudo mais. Percebe que os retângulos estão aumentando e diminuindo. Sim, Porque tá tendo uma animação, né? Um brilho tá a aumentando. iluminação e tal. Então, tudo decai nas formas geométricas. Os personagens aqui, não sei se você percebeu, mas são todos baseados na fauna brasileira. Olha aí, não tinha percebido. Vamos ver se a gente consegue identificar os animais que estão aqui, né? Songuá. Que animal é esse? Songuá, lobo-guará. Lobo-guará, exatamente. Coraça. Outro que a galera muitas vezes erra. O que tiver a cabeça primeiro? Não, jabuti, tartaruga. A galera fala tartaruga, mas é um jabuti. Apesar que o jogo, né, não seja uma temática inerente brasileira, a gente consegue pegar alguns elementos. E esse é um aplicativo que você leva pra sala de aula? Eu gosto de mostrar na sala de aula isso, pra mostrar como exemplo. Mas tem algum que você usa? Atualmente eu uso o Function Draw. Eu estou tentando pensar em outras aplicações que a gente pode desenvolver. Ah, então Eu mostra pra pretendo esse gente. ano, por exemplo, usar análise combinatória, mas eu ainda estou fazendo ela. Ele tá desenvolvendo. Porque análise combinatória é um tópico que realmente fica muito abstrato. E eu acho que dá para você usar a tecnologia para melhorar isso. Bora dar uma olhadinha então no Function Draw? Claro. Então, já tem muitas aplicações que fazem gráficos de funções matemáticas pra gente. Só que se eu pego uma aplicação e me dá o gráfico da função y igual a x mais 2, ela vai me dar o gráfico, eu não estou fazendo nada, não estou aprendendo. O problema que a gente tem na sala de aula, ao meu ver, é que o professor tem que ficar muito preso ao quadro, toda hora desenhando, rabiscando, traçando milimetricamente ali, convencendo o aluno que a reta vai ser uma reta, a parábola vai ser uma parábola, quando a gente pode usar o computador para isso. Então, se eu pensar na função y igual a x mais 2, quais pontos a gente tem aqui? O 1 vai no 3, né, que eu tenho que somar 2. O 2 vai no 4. O 3, se eu somar 2, vai no 5. E assim vai indo. Aqui fica bem claro, porque é um computador que está fazendo, que eles estão dispostos em uma linha. E se eu quiser, eu posso pedir para ele me mostrar essa linha. Exatamente. E o legal é que dá para trabalhar também com um caso, que é o caso que normalmente não é tão intuitivo, que é o caso da parábola. Se eu tentar traçar, por exemplo, um outro ponto aqui, eu posso pedir para a aplicação me informar qual que seria a parábola que pega esse ponto. E por mais que talvez não seja claro, dá pra ver. Eu tô vendo que você reduz aí, você... Isso, pra gente conseguir ver melhor, porque de vez em quando a parábola, ela tem o nosso vértice bem longe, né? Aí se eu olho isso aqui, de repente, se eu olho assim, eu não acho que é uma parábola. Eu acho que ele tá indo assim pra cima e nunca mais desce. Entendi. Porque eu consigo ver melhor isso. É muito mais fácil o aluno conseguir perceber as relações dos conceitos olhando isso. E ainda desperta o interesse, né? A galera já pensa, poxa, eu posso fazer isso. Professor, me descola esse aplicativo. Tem isso também, muitas vezes tem isso. Me descola esse aplicativo. Como é que você fez isso, professor? Que mágica é essa, né? E aí dá pra falar, porque pra fazer essa aplicação, você tem que saber muito bem sobre os gráficos. Porque você tem que fazer, o que a gente faz na cabeça de descobrir os pontos, você tem que fazer o computador fazer. Como surgiu o aplicativo? Eu tava procurando um curso online pra fazer, pra poder aprender, né? Fora o que eu tava aprendendo no ensino médio, no final do ensino médio, começo da graduação que eu fiz esse curso. E tem um site chamado Coursera, que eu recomendo muito para todos, é um site muito bom, onde universidades dispõem cursos, muitas vezes, até gratuitamente. E tinha um curso que era Programação Criativa para Mídias Digitais e Móveis. Então a gente usava essa ferramenta chamada Processing, que o pessoal até vê na PUC, no curso de Design, o pessoal aprende essa ferramenta, e eu vi isso no curso online, você aprende a usar e fazer coisas gráficas. E aí eu tive a ideia, no final, de, poxa, vamos testar os conhecimentos, fazendo alguma coisa que me ajude na sala de aula. E aí veio o Function Draw. E esse aplicativo tá disponível para todo mundo baixar ou só desenrolando contigo? Vários projetos que eu fiz eu deixo o disponível para download ou para você olhar que eu fiz em um site de portfólio que eu tenho. E consegue baixar esse e outros aplicativos, é isso? Sim, tem alguns jogos que eu acho que dá para baixar por lá também. A gente tá falando de fórmulas. Tem um jogo que tem a ver com isso, não tem? Tem um outro projeto que a gente desenvolveu num grupo de estudantes na PUC, chamado RPG, e ele é muito interessante porque nele a gente usa funções matemáticas para traçar a trajetória dos tiros que os jogadores usam. E os tiros deles são aleatórios, são funções aleatórias. Então essa função, por exemplo, se você reconhece, que função é essa? Exponencial. Exponencial. Então se você pegar o personagem do Brócolis, você vai perceber que o tiro dele vai ser uma função exponencial. E aí você tem a Capitã Rubi, que é uma pirata, e que nesse caso está atirando círculos que crescem com o tempo. E dá pra mudar a função ou ela é aleatória, ela muda no final de cada partida, de cada round? Cada round ela é sorteada de novo. Então, nesse round, a Capitã Rubi ficou novamente com o círculo
Só que dessa vez o brócolis pegou uma função que é uma função mais complicada, mas que a gente conhece, que é essa onda. Que é a famosa senoide, né? Seno e cosseno fazem função desse tipo aqui. Tem até 4 jogadores, a ideia é que cada um tem 4 vidas. Quando a vida de algum acaba, ele perde e vai para a próxima rodada. Pietro, para ser um bom desenvolvedor de games, tem que saber muito de matemática? Tem até uma notícia que saiu um tempo atrás, falando justamente que falta muita matemática, conhecimento matemático nos desenvolvedores de games. Porque dependendo do que você vai fazer, tem sim muito conhecimento matemático aplicado. Principalmente jogos com 3 dimensões, tem que trabalhar com rotacionar as coisas, ampliar, posicionar. Então você tem muitas noções matemáticas que acabam caindo ali. Então assim, não tem que ter muito conhecimento, mas quanto mais conhecimento você tiver, muitas vezes, mais fácil vai ser para você fazer várias tarefas. Facilita, então. Facilita é uma grande bastante. ferramenta. Exatamente. Não só em jogos, e sim, programação de maneira geral. Você consegue se destacar fazendo mais com menos, né? Isso com aí, menos menos trabalho. esforço. Exatamente. Bom, você falou que os alunos se amarram quando você leva para a sala de aula. Mas os professores têm utilizado os aplicativos? Então, os professores, no geral, eu não tenho divulgado muitos aplicativos ainda, né? A ideia que eu tenho, de maneira geral, era fazer mais aplicações dessas e juntar numa coletânea. Fazer meio que um pacotão para ser usado, por exemplo, para o ensino médio ou para vestibular. Essa é a ideia geral. Bom, fiquei sabendo que todos esses aplicativos também trouxeram prêmios, é isso mesmo? A Apple tem uma conferência todo ano, uma conferência mundial para desenvolvedores, e é uma conferência bem carinha, bem complicado de você conseguir também participar. Mas eles têm um programa especial que eles selecionam alunos, 350 alunos em torno mundialmente, eles selecionam para estar indo de graça, né, tudo pago para esse evento. E essa seleção ela é feita a partir do envio de uma aplicação criativa, usando alguma tecnologia. Então eu fiz alguns projetinhos que usam essa tecnologia para ensinar ou trabalhar de maneira lúdica com conceitos matemáticos. Então o que eu vou mostrar aqui foi o que eu enviei ano passado, e eu fui selecionado para estar lá no evento. Então, a tela de cima você vê o jogo em ação, atividade em ação. Na tela de baixo, você tem um diálogo com a pessoa que está jogando. Entendi. O diálogo, nesse caso, está em inglês, porque não é um evento internacional, teve que mandar dessa maneira. Aí, no diálogo, eu introduzo o mundo numérico, falo que o Léo é personagem, que precisa fazer várias atividades lá. E uma das atividades dele é reordenar as bandeiras, porque as pessoas só andam no mundo numérico com as bandeiras em ordem crescente. Elas não estão em ordem crescente. E para você fazer isso, você tem que entrar alguns comandos aqui embaixo. Esses comandos para trocar bandeira. Então você escolhe, olha, eu quero trocar a bandeira que está na 2ª posição com a bandeira que está na 4ª posição. E você pode pedir para ele rodar o código. Então tem a noção matemática junto com a noção de programação. Aí ele e o personagem pega, vai fazer a atividade. Ele troca. Exatamente. E esse garantiu o primeiro prêmio. Exatamente. E qual que trouxe o bicampeonato aí? Que é o mesmo, Léo? Você continuou, fez um jogo 2? Foi diferente. A ideia, no segundo, é você introduzir a noção de plano cartesiano. Uhum. A ideia é que você tenha um plano cartesiano na tela de cima e na tela de baixo você tem uma interação, uma explicação. Ele introduz a reta numérica, da reta numérica ele fala de como é que seria um plano cartesiano. Dá um exemplo com xadrez. Porque no xadrez a gente precisa, né? A gente não precisa, não é mais um valor só, né? Que nem uma régua. Uhum. Você tem tanto aqui a largura e quando você tem essa altura. E cada um você vai trabalhando um pouco de algum conceito de maneira visual. Agora, Pietro, pra galera que não tem uma base muito boa em matemática, mas vai fazer a prova no fim do ano, qual é o seu conselho? Primeiramente, é importante a gente aproveitar da tecnologia que temos hoje em dia. Tem muito material disponível, gratuitamente pago, e os pagos nem são tão caros assim muitas vezes. Uhum. Agora, claro, não é fácil, porque você tem que ter uma disciplina, tem que aprender sozinho. Dependendo da base que você tem, pode ser um processo muito mais demorado. Uhum. E esse é um ponto importante, porque tem que ter essa mentalidade de paciência, de perseverança. Não adianta se desesperar. Pode ser que você não passe esse ano, que você não passe ano que vem. Pode ser que você precise ficar 2, 3 anos estudando. Porque você recuperar toda uma base em um ano só é muito complicado. A gente tende a se comparar com outras pessoas que tiveram situações melhores e piores, mas isso não agrega nada. O importante é você seguir em frente, mas ter essa noção de que demora, é um caminho complicado, você tem que aliar isso com outras coisas, com trabalho, com família. É difícil chegar lá, mas a ideia é a gente aproveitar que temos um suporte muito grande para lidar com tudo isso hoje em dia. Saber que cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu tempo, exatamente. Cada um tem sua história. E quem quer saber mais sobre o seu trabalho, tem algum lugar que ele pode procurar informações? Então, no meu trabalho tem um site que eu tenho os projetos que eu já fiz, que é o PepDev. E dá pra ver algumas coisas que eu posto em algum lugar nas redes sociais também, me procurando lá pelo nome, Pietro Pepe. Pra quem é da área de programação, tem um site também de programação, que é o GitHub.
Então tem alguns lugares que a gente compartilha isso. E rumo ao tricampeonato da Apple? Ano que vem a gente espera estar lá de novo, né? Aí você volta para contar pra gente, pode ser? Com certeza. Pietro, muitíssimo obrigado mesmo pelo bate-papo, parabéns e sucesso, viu? Valeu. E você que também tá aí conectado no mundo digital e quer aproveitar para dar aquele reforço na matemática, se ligue nos nossos percursos educativos. Corre lá em tvescola.org.br/percursos. E até mais. E o nosso convidado, ele lá.